Capítulo 81. A cruz mais alta do mundo fica na Espanha. Localizada numa montanha, 12 quilômetros ao norte do mosteiro de El Escorial, a enorme cruz de cimento se ergue por espantosos 150 metros acima de um vale estéril e pode ser vista de mais de 150 quilômetros de distância. O desfiladeiro rochoso embaixo da cruz, que tem o adequado nome de Vale dos Caídos, é o local de descanso definitivo de mais de 30 mil almas, vítimas de ambos os lados da sangrenta Guerra Civil Espanhola. O que estamos fazendo aqui? Pensou Julián enquanto seguia os homens da guardia para a esplanada do mirante na base da montanha abaixo da cruz. É aqui que meu pai quer se encontrar comigo? Andando ao seu lado, Valdespino estava igualmente confuso. Não faz sentido, sussurrou ele. Seu pai sempre desdenhou este lugar. Milhões desprezam este lugar, pensou Julián. Concebido em 1940 pelo próprio Franco, o Vale dos Caídos foi chamado de Ato de Expiação Nacional, uma tentativa de reconciliar vitoriosos e derrotados. Apesar da aspiração nobre, o monumento provoca controvérsias até hoje porque foi construído por uma força de trabalho que incluía prisioneiros políticos que tinham se oposto a Franco, muitos dos quais morreram de maus tratos e fome durante a construção. No passado alguns membros do Parlamento tinham chegado ao ponto de comparar o lugar a campo de concentração nazista. Julián suspeitava que seu pai sentia secretamente a mesma coisa, mesmo que não pudesse dizer isso às claras. Para a maioria dos espanhóis, o lugar era considerado um monumento a Franco, construído por Franco, um templo colossal para homenagear a si mesmo. E o fato de Franco estar enterrado nele só colocava lenha na fogueira dos críticos. Julián se lembrou da única vez que estivera ali, outro passeio de infância com o pai para aprender sobre o país. Depois de ter lhe mostrado o lugar, o rei havia sussurrado baixinho: olhe com atenção, filho. Um dia você vai demolir tudo isso. Agora, enquanto acompanhava os homens da guardia, subindo a escada até a fachada austera escavada na montanha, Julián percebeu aonde iam. Uma porta de bronze esculpido se erguia diante deles, uma entrada na face da própria montanha. O príncipe se lembrou de ter passado por ali quando era menino, absolutamente hipnotizado pelo que havia lá dentro. Afinal de contas, o verdadeiro milagre daquela montanha não era a cruz enorme em cima. O verdadeiro milagre era o espaço secreto dentro dela. Escavada no pico de granito havia uma caverna artificial de proporções imensuráveis. A caverna feita à mão penetrava quase 300 metros na montanha e lá se abria numa câmara enorme, com acabamento meticuloso e elegante, piso de ladrilho lustroso e uma cúpula pintada em afresco, com cerca de 45 metros de um lado ao outro. Estou dentro de uma montanha, tinha pensado o pequeno Julián. Devo estar sonhando. Agora, anos depois, o príncipe Julián havia retornado. Estou aqui a pedido do meu pai. Enquanto o grupo se aproximava do portal, Julián olhou para a austera pietá de bronze acima da porta. Ao seu lado, o bispo Valdespino fez o sinal de cruz, mas Julián sentiu que o gesto era mais por nervosismo do que por fé. Quem é o regente? Agora surgiram provas de que o assassino Luiz Ávila estava recebendo ordens de matar diretamente de um indivíduo a quem ele chamava de regente. A identidade do regente continua sendo um mistério, se bem que o título possa fornecer algumas pistas. Segundo o dicionário.com, um regente é alguém indicado para supervisionar uma organização enquanto seu líder estiver incapacitado ou ausente. Fizemos uma enquete com nossos usuários perguntando quem é o regente, e as três principais respostas até o momento são: 1. O bispo Antônio Valdespino assumindo o comando para o rei espanhol doente. 2. O Papa Palmariano que acredita ser o pontífice legítimo. 3. Um oficial militar espanhol afirmando que age em nome do incapacitado comandante em chefe de seu país, o rei. Mais notícias a qualquer momento. #QuimiOrigin. Capítulo 83. Langdon e Ambra examinaram a fachada da grande capela e encontraram a entrada para o centro de supercomputação de Barcelona na extremidade sul da nave. Ali, um moderno vestíbulo de plexiglas tinha sido afixado ao exterior da fachada rústica, o que dava à igreja a aparência híbrida de uma construção apanhada entre séculos diferentes. Num pátio externo perto da entrada, havia a escultura de uma cabeça de guerreiro primitivo com quase 4 metros de altura. Langdon não conseguia imaginar o que esse artefato estaria fazendo no terreno de uma igreja católica, mas, conhecendo Edmond, tinha quase certeza de que seu local de trabalho seria um território de contradições. Ambra foi rapidamente para a entrada principal e apertou o interfone junto à porta. Enquanto Langdon se juntava a ela, uma câmera de segurança girou na direção dos dois, examinando um lado e o outro por vários instantes. Então a porta se abriu com um zumbido. Langdon e Ambra passaram rapidamente pela entrada, chegando a um grande saguão criado a partir do nártex original da igreja. Era uma câmara de pedra, mal iluminada e vazia. Langdon tinha esperado que alguém aparecesse para recebê-los, talvez um dos empregados de Edmond, mas o saguão estava deserto. Não tem ninguém aqui? Sussurrou Ambra. Os dois perceberam as notas suaves e devotas de uma música religiosa medieval, uma peça coral polifônica para vozes masculinas que parecia vagamente familiar. Langdon não conseguiu identificá-la, mas aquela fantasmagórica música religiosa tocando numa instalação de alta tecnologia só podia ser fruto do senso de humor brincalhão de Edmond. Reluzindo na frente deles, na parede do saguão, uma enorme tela de plasma fornecia a única luz no ambiente. A tela projetava o que só poderia ser descrito como algum tipo de jogo de computador primitivo, grupos de pontos pretos movendo-se numa superfície branca, como insetos voando ao acaso. Não totalmente ao acaso,
percebeu Langdon, agora reconhecendo os padrões. Essa famosa progressão gerada por computador, conhecida como vida, fora inventada na década de 1970 por um matemático inglês, John Conway. Os pontos pretos, chamados de células, moviam-se, interagiam e se reproduziam baseados numa série de regras colocadas pelo programador. Invariavelmente, com o correr do tempo, guiados apenas por essas regras iniciais de compromisso, os pontos começavam a se organizar em grupos, sequências e padrões recorrentes. Padrões que evoluíam, ficavam mais complexos e se assemelhavam espantosamente aos que podiam ser vistos na natureza. O jogo da vida, de Conway, disse Ambra. E há alguns anos vi uma instalação digital baseada nisso. Uma peça de mídias misturadas intitulada Autômato Celular. Langdon ficou impressionado, só tendo ouvido falar no projeto Vida porque seu inventor, Conway, tinha sido professor em Princeton. As harmonias corais atraíram de novo seu ouvido. Acho que já ouvi essa música. Será que é uma missa renascentista? Ei Robert, disse Ambra. Olhe. Na tela, os grupos de pontos tinham mudado de direção e estavam acelerando, como se o programa estivesse rodando de trás para frente. A sequência era cada vez mais rápida, recuando no tempo. O número de pontos começou a diminuir, as células não se dividiam e se multiplicavam, e sim recombinavam, as estruturas ficando mais e mais simples até que finalmente havia apenas um punhado delas, que continuavam a se fundir, primeiro 8, depois 4, 2, e então, uma única célula piscava no meio da tela. Langdon sentiu uma arrepio. A origem da vida. O ponto se apagou, deixando apenas um vazio, uma tela branca. O jogo da vida havia terminado, e um texto fraco começou a se materializar, ficando mais nítido até que os dois conseguiram ler. Se admitirmos uma primeira causa, a mente ainda anseia por saber de onde ela veio e como surgiu. Isso é Darwin, sussurrou Langdon, reconhecendo a eloquente colocação do lendário botânico para a mesma pergunta que Edmond estivera fazendo. E de onde viemos? Disse Ambra, empolgada, lendo o texto. Exatamente. Ambra sorriu para ele. Vamos descobrir? Ela indicou, ao lado da tela, uma abertura entre colunas que parecia fazer a ligação com a área principal da igreja. Enquanto atravessavam o saguão, a imagem na tela mudou de novo, agora mostrando uma colagem de palavras que apareciam aleatoriamente. O número de palavras crescia de modo constante e caótico, com novos vocábulos evoluindo, fundindo-se e se combinando numa variedade intricada de frases em inglês. Crescimento, brotos novos, ramificações lindas. À medida que a imagem se expandia, Langdon e Ambra viram as palavras assumirem a forma de uma árvore crescendo. Que negócio é esse? Olharam com atenção o elemento gráfico, e o som das vozes a capela ficou mais alto ao redor. Langdon percebeu que não cantavam em latim, como tinha imaginado, e sim em inglês. Meu Deus, as palavras na tela, disse Ambra. Acho que combinam com a música. É isso mesmo, concordou Langdon, vendo novos textos aparecerem na tela ao mesmo tempo que eram cantados. Ou através de causas agindo lentamente, e não por atos milagrosos. Langdon ouvia e olhava, sentindo-se estranhamente desconcertado pela combinação de palavras e música. A música era obviamente religiosa, mas o texto não era nem um pouco. Seres orgânicos, o mais apto sobrevive, o mais fraco morre. Langdon Peru. Eu conheço essa música. Edmond tinha levado Langdon a uma apresentação dela, vários anos antes. Intitulada Missa Charles Darwin, era uma missa em estilo cristão em que o compositor havia trocado o texto tradicional em latim por trechos de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, criando uma justaposição assombrosa de vozes devotas cantando sobre a brutalidade da seleção natural. Bizarro, comenta Langdon. Edmond e eu ouvimos essa música juntos há um tempo. Ele adorava. É uma tremenda coincidência escutá-la de novo. Não é coincidência, trovejou uma voz familiar pelos alto-falantes acima deles. Edmond me ensinou a receber os convidados na minha casa colocando alguma música de que eles gostem e mostrando alguma coisa interessante para discutir. Langdon e Ambra olharam para os alto-falantes, incrédulos. A voz animada que os recebia tinha um nítido sotaque inglês. Estou muito feliz por vocês terem encontrado este local, disse a voz sintética e muito familiar. Winston, exclamou Langdon, pasmo ao sentir um alívio tão grande por se reconectar com uma máquina. Ele e Ambra contaram rapidamente o que havia acontecido. É bom escutar suas vozes, disse Winston. Então digam, encontramos o que estávamos procurando? Capítulo 84. William Blake, disse Langdon. The dark religions are departed and sweet science reigns. As religiões das trevas partiram e reina a doce ciência. Winston fez apenas uma pausa rápida. O último verso do poema épico Os Quatro Zoas. Devo admitir que é uma escolha perfeita. Ele fez mais uma pausa. Mas o número necessário de 47 letras, o ampersand, disse Langdon, explicando rapidamente o truque de ligadura com o E. É a quintessência do Edmond, retrucou a voz sintética com um risinho desajeitado. Aí então, Winston? Instigou Ambra. Eu agora que você sabe a senha do Edmond, pode transmitir o resto da apresentação. Claro que posso, afirmou Winston. Só preciso que vocês digitem a senha manualmente. Edmond colocou firewalls em volta desse projeto, por isso não tenho acesso direto a ele, mas posso levar vocês ao laboratório e mostrar onde digitar a informação. Podemos rodar o programa em menos de 10 minutos. Langdon e Ambra se entreolharam. A confirmação abrupta de Winston os pegou desprevenidos.
Com tudo o que haviam passado durante a noite, esse momento definitivo de triunfo parecia ter chegado sem qualquer fanfarra. Robert, sussurrou Ambra, pondo a mão no ombro dele, você fez isso. Obrigada. Trabalho de equipe, retrucou ele com um sorriso. Será que posso sugerir irmos imediatamente para o laboratório de Edmond? Oh, disse Winston. Vocês estão muito visíveis aqui no saguão, e eu detectei alguns informes de noticiário dizendo que vocês estão nesta área. Langdon não ficou surpreso. Um helicóptero militar pousando num parque metropolitano certamente atrairia a atenção. Diga aonde devemos ir, pediu Ambra. Passem entre as colunas, respondeu Winston. Sigam minha voz. No segueo, a música peru abruptamente, e a tila de plasma escureciu. Na entrada principal, uma série de pancadas secas ecoou enquanto trancas automáticas eram acionadas. Edmond provavelmente transformou essa instalação numa fortaleza, percebeu Langdon, olhando rapidamente pelas grossas janelas do saguão, aliviado ao ver que a área com árvores em volta da capela estava deserta. Pelo menos por enquanto. Enquanto se virava para Ambra, viu uma luz se acender na extremidade do saguão, iluminando uma passagem entre duas colunas. Ele e Ambra foram até lá, entraram e se viram num corredor comprido. Mais luzes se acenderam na outra ponta do corredor, orientando o caminho. Enquanto Langdon e Ambra seguiam pelo corredor, Winston disse. Acredito que, para alcançar exposição máxima, precisamos fazer um anúncio global à imprensa agora mesmo, dizendo que a apresentação do falecido Edmond Kirsch vai ser transmitida. Com uma janela de tempo extra para a mídia divulgar o evento, a audiência vai aumentar drasticamente. Idea interessant. Ambra começou a andar mais depressa. Mas quanto você acha que deveríamos esperar? Não quero correr nenhum risco. 17 minutos, respondeu Winston. E assim, a transmissão aconteceria numa hora cheia, 3 da madrugada aqui e horário nobre nos Estados Unidos. Perfeito, concordou ela. Muito bem, entoou Winston. O anúncio para a mídia vai sair agora e a apresentação terá início em 17 minutos. Langdon se esforçava para acompanhar o planejamento acelerado de Winston. Ambra foi andando à frente. E quantos funcionários estão aqui esta noite? Oh, nenhum, respondeu Winston. Edmond era obsessivo com relação à segurança. Não há praticamente nenhum funcionário. Eu cuido de todas as redes de computadores, além da iluminação, do ar-condicionado e da segurança. Edmond brincava dizendo que nesta era de casas inteligentes ele era o primeiro a ter uma igreja inteligente. Langdon só estava escutando pela metade, o pensamento consumido por preocupações súbitas com relação às atitudes que estavam para tomar. Winston, você acha mesmo que este é o momento de transmitir a apresentação de Edmond? Ambra peru e Oenkaru. Claro que é. Robert, é por isso que estamos aqui. O mundo inteiro está sintonizado. Além disso, não sei se mais alguém virá tentar nos impedir. Precisamos fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Concordo, disse Winston. De uma perspectiva estritamente estatística, essa história está se aproximando do ponto de saturação. Medida em terabytes de dados de mídia, a descoberta de Edmond Kirsch é uma das notícias mais importantes da década. O que não é nem um pouco surpreendente, considerando como a comunidade conectada cresceu de modo exponencial nos últimos 10 anos. Robert? Pressionou Ambra, com o olhar sondando o dele. Qual é a sua preocupação? Langdon hesitou, tentando identificar a fonte de sua incerteza súbita. Acho que só estou preocupado com a possibilidade de que todas as histórias de conspiração desta noite, com assassinatos, sequestro, intriga real, ofusquem de algum modo a descoberta científica do Edmond. É um argumento válido, professor, concordou Winston. Mas acredito que deixa de lado um fato importante. Essas histórias de conspiração são um motivo substancial para tantas pessoas no mundo estarem conectadas. No inicio de transmissão de noite passada, havia 3 milhões de espectadores, mas agora, depois de todos os acontecimentos dramáticos das últimas horas, estimou que cerca de 200 milhões de pessoas estejam seguindo essa história através de sites de notícias, mídias sociais, televisão e rádio. O número parecia espantoso para Langdon, mas ele se lembrou de que mais de 200 milhões de pessoas tinham assistido à final da Copa do Mundo da FIFA e 500 milhões tinham assistido ao primeiro pouso na Lua meio século atrás, quando não existia internet e os televisores eram muito menos disseminados globalmente. Talvez o senhor não veja isso na academia, professor, disse Winston. Mas o resto do mundo virou um reality show. Ironicamente, as pessoas que tentaram silenciar Edmond conseguiram o oposto. Deram-lhe a maior audiência de qualquer anúncio científico em toda a história. Isso me faz lembrar de quando o Vaticano foi contra o seu livro O Cristianismo e o Sagrado Feminino, que depois disso se tornou um best-seller. Quais best-seller, pensou Langdon, mas o argumento de Winston era válido. Um dos principais objetivos de Edmond era ter uma audiência maximizada. Ele está certo, concordou Ambra, olhando para Langdon. Quando Edmond e eu discutíamos o evento ao vivo no Guggenheim, ele ficava obcecado com a ideia de aumentar a audiência e atrair o maior número de espectadores possível. Como eu disse, enfatizou Winston, estamos chegando ao ponto de saturação de mídia, e não há momento melhor do que o atual para revelar a descoberta dele. Entendi, disse Langdon. Só diga o que fazer. Continuando, chegaram a um obstáculo inesperado, uma escada posta no meio do corredor, como se para um serviço de pintura. Era impossível avançar sem tirar a escada da frente ou passar por baixo dela. Essa escada, observou Langdon. E devo tirá-la? Não, respondeu Winston.
Edmond a colocou deliberadamente aí, muito tempo atrás. Por quê? Perguntou Ambra. Como vocês talvez saibam, Edmond desprezava todas as formas de superstição. Ele fazia questão de passar por baixo de uma escada todo dia, a caminho do trabalho, como se mostrasse a língua para os deuses. E, mais ainda, se algum visitante ou técnico se recusasse a passar por baixo dessa escada, Edmond o expulsava do prédio. Sempre tão razoável. Langdon sorriu, lembrando-se de uma vez em que Edmond o havia censurado em público por bater na madeira para espantar a má sorte. Robert, a não ser que você seja um druida enrustido que ainda bate nas árvores para acordá-las, por favor, deixe essa superstição ignorante no passado, que é o lugar dela. Ambra continuou andando, abaixando-se e passando sob a escada. Com um tremor de nervosismo reconhecidamente irracional, Langdon foi atrás. Quando chegaram ao outro lado, Winston os orientou a virarem num canto, chegando a uma grande porta de segurança que tinha 2 câmeras e um scanner biométrico. Havia uma placa escrita à mão acima da porta. Sala 13. Langdon olhou o número do azar. Edmund Zombando dos Deuses Outraves. Esta é a entrada do laboratório dele, disse Winston. E a não ser os técnicos contratados que ajudaram Edmond a construí-lo, pouquíssimas pessoas têm acesso permitido. Com isso, a porta zumbiu alto e Ambra não perdeu tempo segurando a maçaneta e abrindo-a. Deu um passo para dentro, parou e levou a mão à boca, com um arquejo. Quando Langdon olhou para frente, para o santuário da igreja, entendeu a reação dela. O grande salão da capela era dominado pela maior caixa de vidro que Langdon já vira. O volume transparente cobria todo o piso e chegava até o teto da capela, a uns 6 metros de altura. A caixa parecia dividida em 2 andares. No primeiro, Langdon podia ver centenas de armários de metal do tamanho de geladeiras, enfileirados como bancos de igreja voltados para um altar. Os armários não tinham portas e suas entranhas estavam à mostra. Espantosas e intricadas matrizes de fios vermelhos pendiam de densas grades de pontos de conexão, descendo em arco na direção do piso, onde se juntavam em grossas cordas que corriam entre as máquinas, criando o que parecia uma trama de veias. Chaos organizado, pensou Langdon. No primeiro andar, vocês veem o famoso supercomputador Mare Nostrum, 48.896 núcleos Intel se comunicando por uma rede InfiniBand FDR10, uma das máquinas mais rápidas do mundo. O Mare Nostrum estava aqui quando Edmond chegou. E, em vez de retirá-lo, ele o quis incorporar, por isso simplesmente expandiu, para cima. Agora Langdon via que todas as tramas de fios do Mare Nostrum se juntavam no centro do salão, formando um tronco único que subia verticalmente como uma trepadeira enorme para o teto do primeiro andar. Quando seu olhar chegou ao segundo andar do enorme retângulo de vidro, Langdon viu uma imagem bem diferente. Ali, no centro do piso, numa plataforma elevada, havia um grande cubo metálico azul acinzentado, com 3 metros de lado, sem fios, sem luzes piscando e sem nada sugerindo que poderia ser o computador de ponta que Winston estava descrevendo com terminologia quase indecifrável. Ou os qubits substituem os dígitos binários, superposições de estados, algoritmos quânticos, entrelaçamento e tunelamento. Agora Langdon sabia porque ele e Edmond falavam de arte, e não de computadores. Ou resultando em quadrilhões de cálculos de ponto flutuante por segundo, concluiu Winston. O que faz com que a fusão dessas 2 máquinas muito diferentes crie o supercomputador mais poderoso do mundo. Meu Deus, sussurrou Ambra. Na verdade, corrigiu Winston, o deus de Edmond. Capítulo 85. Conspiracynet.com. Últimas notícias. A descoberta de Kirsch vai ao ar dentro de minutos. Está mesmo acontecendo. Um anúncio feito pelo pessoal de Edmond Kirsch acaba de confirmar que sua descoberta científica amplamente esperada, que sofreu um adiamento devido ao assassinato do futurólogo, será transmitida por streaming para o mundo às 3 da madrugada, horário de Barcelona. O número de espectadores não para de crescer, e as estatísticas de acompanhamento pela internet não têm precedentes. Numa notícia relacionada, Robert Langdon e Ambra Vidal teriam sido vistos entrando no terreno da Capela Torre Girona, sede do Centro de Supercomputação de Barcelona, onde Edmond Kirsch teria trabalhado nos últimos anos. O Conspiracynet ainda não pode confirmar se esse é o local de onde a apresentação será transmitida. Fiquem conectados para a apresentação de Kirsch, disponível em tempo real aqui no Conspiracynet.com. Capítulo 86. Enquanto passava pela porta de ferro e entrava na montanha, o príncipe Julian teve a sensação incômoda de que talvez jamais escapasse. O Vale dos Caídos. O que estou fazendo aqui? O espaço depois da entrada era frio e escuro, mal iluminado por 2 castiçais elétricos em forma de tocha. O ar cheirava a pedra úmida. Um homem uniformizado estava diante deles, segurando um molho de chaves que chacoalhava em suas mãos trêmulas. Julian não ficou surpreso ao ver que aquele funcionário do Patrimônio Nacional parecia ansioso. Meia dúzia de agentes da Guardia Real estava enfileirada atrás dele no escuro. Meu pai está aqui. Sem dúvida, aquele pobre funcionário tinha sido chamado no meio da noite com o objetivo de destrancar a montanha sagrada de Franco para o rei. Um dos agentes da guardia se adiantou rapidamente. Príncipe Julián, Bispo Valdespino. Estávamos esperando os senhores. Por aqui, por favor. O agente da guardia levou Julian e Valdespino até um enorme portão de ferro em que estava esculpido um agourento símbolo franquista, uma feroz águia de 2 cabeças que ecoava a iconografia nazista. Sua Majestade está no fim do túnel, disse o agente, indicando o portão que tinha sido destrancado e estava parcialmente aberto.
Julian e o bispo trocaram olhares inseguros e passaram pelo portão flanqueado por um par de ameaçadoras esculturas de metal, dois anjos da morte segurando espadas em forma de cruz. Mais imagens franquistas fundindo militarismo e religião, pensou Julian enquanto ele e o bispo começavam a longa caminhada para dentro da montanha. O túnel que se estendia adiante era decorado com a mesma elegância do salão de baile do Palácio Real de Madrid. Com piso de mármore preto polido e um alto teto em caixotões, a passagem suntuosa era iluminada por uma série aparentemente interminável de castiçais de parede em forma de tochas. Mas esta noite a fonte da luz no corredor era muito mais dramática. Dezenas e dezenas de bacias com fogo, enfileiradas como luzes de pista de pouso, ardiam em laranja por toda a extensão do túnel. Tradicionalmente esses fogos só eram acesos para eventos importantes, mas pelo jeito a chegada do rei tarde da noite era motivo suficiente para que fossem usados. Com reflexos de fogo dançando no piso polido, o corredor enorme assumia uma ambientação quase sobrenatural. Julian sentia a presença fantasmagórica das almas tristes que tinham escavado aquele túnel à mão, com as picaretas e pás posicionadas, labutando por anos dentro daquela montanha gelada, com fome, frio, muitos morrendo, tudo pela glorificação de Franco, cujo túmulo estava no fundo daquela caverna. Olhe com atenção, filho, dissera seu pai. Um dia você vai demolir tudo isso. Como rei, Julian sabia que provavelmente não teria poder para destruir a estrutura magnífica. No entanto, precisava admitir, achava surpreendente que o povo da Espanha tivesse permitido que ela permanecesse pé. Especial considerando sua vontade de deixar o passado sombrio para trás e entrar no mundo novo. Mas, por outro lado, ainda havia quem ansiasse pelos costumes antigos e todo ano, no aniversário da morte de Franco, centenas de franquistas idosos iam em bando àquele lugar, prestar-lhe homenagem. Dom Julian, disse o bispo baixinho, fora da audição dos outros, enquanto penetravam mais na passagem. Sabe por que o seu pai nos chamou aqui? Julian balançou a cabeça. Eu esperava que o senhor soubesse. Valdespino soltou um suspiro pesado. Não faço a mínima ideia. Se o bispo não conhece os motivos do meu pai, pensou Julian, ninguém conhece. Só espero que ele esteja bem, disse o bispo com uma ternura surpreendente. Ultimamente algumas decisões dele, quer dizer, como convocar uma reunião no interior de uma montanha quando deveria estar numa cama de hospital. Valdespino deu um sorriso suave. E por exemplo, sim. Julian se perguntou por que a equipe da guardia destacada para o rei não tinha se recusado a tirar o monarca agonizante do hospital e trazê-lo até este lugar que só provocava maus pressentimentos. Mas, no fim das contas, os agentes da guardia eram treinados para obedecer sem questionar, especialmente quando o pedido vinha do próprio comandante em chefe. Não rezo aqui há anos, disse Valdespino, olhando o corredor iluminado pelos fogos. Julian sabia que o túnel por onde seguiam não era apenas o corredor de acesso para a montanha, era também a nave de uma igreja católica oficial. Adiante, o príncipe podia começar a ver as fileiras de bancos. La Basílica Secreta, era como Julian havia chamado o lugar, quando era criança. Escavado na montanha de granito, o santuário dourado no fim do túnel era um espaço gigantesco, uma basílica subterrânea espantosa com uma cúpula enorme. Segundo se dizia, o mausoléu subterrâneo tinha uma área maior que a da Basílica de São Pedro, em Roma, com 6 capelas separadas cercando o altar-mor, posicionado meticulosamente sob a cruz no topo da montanha. Enquanto se aproximavam do santuário principal, Julian examinou o espaço à procura do pai. Mas a Basílica parecia deserta. Onde ele está? Perguntou Valdespino, preocupado. Agora Julian compartilhava a preocupação do bispo, temendo que a guardia tivesse deixado o rei sozinho naquele espaço desolado. O príncipe avançou rapidamente, olhando para um braço do transepto e depois para o outro. Nenhum sinal do rei. Andou mais depressa, circulando em volta do altar e chegando à abside. Foi ali, nos recessos mais profundos da montanha, que Julian finalmente viu o pai e parou, atônito. O rei da Espanha estava completamente só, coberto por mantas pesadas e com o corpo frouxo numa cadeira de rodas. Capítulo 87. Dentro da área principal da capela deserta, Langdon e Ambra seguiram a voz de Winston e passaram em volta do supercomputador de 2 andares. Através do vidro grosso, escutavam uma vibração profunda emanando da máquina colossal lá dentro. Langdon tinha a assustadora sensação de que olhava uma fera encarcerada numa jaula. Segundo Winston, o barulho não era gerado pelo equipamento eletrônico, e sim pela enorme quantidade de ventoinhas, dissipadores e bombas de líquido refrigerante necessária para impedir que a máquina superaquecesse. Aí dentro é ensurdecedor, disse Winston. E frio. Felizmente o laboratório de Edmond é no 2º andar. Uma escada espiral se erguia à frente, fixada na parede externa da área envidraçada. Seguindo a orientação de Winston, Langdon e Ambra subiram e se viram numa plataforma de metal diante de uma porta giratória de vidro. Para a diversão de Langdon, essa entrada futurista do laboratório de Edmond tinha sido decorada como uma casa suburbana, até mesmo com um tapete de boas-vindas, um vaso de planta artificial e um banquinho sob o qual havia um par de chinelos. Langdon percebeu, com melancolia, que eles deviam ser de Edmond. Acima da porta havia uma mensagem emoldurada. O sucesso é a capacidade de ir de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo. Winston Churchill, Mace Churchill, diz Langdon, mostrando a placa a Ambra. É a citação predileta de Edmond, entoou Winston. Ou ele dizia que ela revela a característica mais forte dos computadores. Dos computadores? Perguntou Ambra.
Os computadores são infinitamente persistentes. Eu posso fracassar bilhões de vezes sem qualquer traço de frustração. Embarco na bilionésima tentativa de resolver um problema com a mesma energia da primeira. Os humanos não conseguem isso. Verdade, admitiu Langdon. Em geral, eu desisto depois da milionésima. Ambra sorriu e foi em direção à porta. O piso dentro é de vidro, disse Winston enquanto a porta começava a girar automaticamente. Então, por favor, tirem os sapatos. Em segundos, Ambra tinha chutado os sapatos e entrado descalça pela porta giratória. Ao segui-la, Langdon notou que o tapete de boas-vindas de Edmond tinha uma mensagem em comum. Não há lugar como 127.0.0.1, Winston, esse tapete? Não intem, localhost, respondeu Winston. Langdon leu o tapete de novo. Sei, disse, não sabendo nem um pouco, e continuou a passar pela porta giratória. Quando saiu no piso de vidro, Langdon sentiu um momento de incerteza, ficando com as pernas bambas. Estar de pé numa superfície transparente calçado com meias já era bem incômodo, mas pegar-se diretamente em cima do supercomputador Mare Nostrum era muito perturbador. Vista de cima, a falange de armários imponentes o fez se lembrar de quando olhou para o famoso poço arqueológico de Xi'an, na China, para ver o exército de terracota. Respirou fundo e levantou os olhos para o espaço bizarro diante dele. O laboratório de Edmond era um retângulo transparente dominado pelo cubo de metal azul acinzentado que ele tinha visto antes, com a superfície lustrosa refletindo tudo ao redor. À direita do cubo, numa borda da sala, havia um espaço de escritório ultramoderno com uma mesa semicircular, 3 telas de LCD gigantes e vários teclados em recessos no tampo de granito. Controle da missão, sussurrou Ambra. Langdon assentiu e olhou para o outro lado da câmara, onde poltronas, um sofá e uma bicicleta ergométrica estavam arrumados sobre um tapete oriental. Uma caverna humana de supercomputação, pensou Langdon, suspeitando que Edmond havia praticamente se mudado para aquela caixa de vidro enquanto trabalhava no projeto. O que ele descobriu aqui em cima? A hesitação inicial de Langdon havia passado, e agora ele sentia a força de atração da curiosidade intelectual. A vontade de descobrir que mistérios teriam sido desvelados ali, que segredos teriam sido desenterrados com a colaboração de uma mente genial e uma máquina poderosa. Ambra já havia ido até o cubo enorme e estava olhando admirada para a superfície polida azul acinzentada. Langdon se juntou a ela, os dois refletidos no exterior brilhante. Isso é um computador, pensou Langdon. Diferentemente da máquina de baixo, essa estava em silêncio total, inerte e sem vida, um monólito metálico. O tom azulado da máquina fez Langdon se lembrar de um supercomputador da década de 1990 chamado Deep Blue, azul profundo, que espantou o mundo ao derrotar o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Desde então, os avanços na tecnologia dos computadores eram quase impossíveis de se compreender. Gostariam de olhar dentro? Entoou Winston através de um conjunto de caixas de som, acima. Ambra olhou espantada para o alto. Olhar dentro do cubo? Por que não? Respondeu Winston. Edmond sentiria orgulho em mostrar a vocês dois a estrutura interna. Não é necessário, disse Ambra, virando os olhos para o escritório de Edmond. Eu preferiria me concentrar em digitar a senha. Como fazemos isso? Só vai demorar alguns segundos, e ainda temos mais de 11 minutos antes da transmissão. Deem uma olhada dentro. Diante deles, um painel na lateral do cubo virada para o escritório começou a deslizar, revelando uma grossa placa de vidro. Langdon e Ambra deram a volta e encostaram o rosto no vidro transparente. Langdon esperava encontrar outro agrupamento denso de fios e luzes piscando, mas não viu nada disso. Para sua perplexidade, o interior do cubo estava escuro e vazio, como uma pequena sala desocupada. O único conteúdo parecia ser fiapos de névoa branca que redemoinhavam no ar como se a sala fosse um freezer. O grosso painel de plexiglas irradiava um frio surpreendente. Não tem nada aí, declarou Ambra. Langdon também não viu nada, mas sentiu uma pulsação grave e repetitiva emanando de dentro do cubo. Essas batidas lentas e graves, disse Winston, são do sistema de refrigeração por diluição com tubo de pulso. O som parece de um coração humano. Parece mesmo, pensou Langdon, incomodado com a comparação. Lentamente luzes vermelhas começaram a iluminar o interior do cubo. A princípio Langdon viu apenas névoa branca e um espaço vazio, uma câmara quadrada sem nada dentro. Depois, à medida que a claridade aumentava, algo brilhou no ar acima do piso e ele percebeu que havia um intricado cilindro de metal pendendo do teto como uma estalactite. E é isso que o cubo deve manter frio, disse Winston. O dispositivo cilíndrico suspenso no teto tinha cerca de 1,5 metros de comprimento, composto por 7 anéis horizontais que diminuíam de diâmetro à medida que desciam, criando uma coluna cada vez mais estreita feita de discos em camadas presos por finas hastes verticais. O espaço entre os discos de metal polido era ocupado por uma teia esparsa de fios delicados. Uma névoa gelada fazia redemoinhos em volta de todo o dispositivo. "Ei, a Wave", anunciou Winston. "É um salto quântico, se vocês perdoam o jogo de palavras, para além do D-Wave da NASA e do Google." Winston explicou rapidamente que o D-Wave, o primeiro computador quântico rudimentar do planeta, tinha aberto as portas para um admirável mundo novo de poder computacional que os cientistas ainda estavam lutando para compreender. A computação quântica, em vez de usar um método binário de armazenar informação, usava os estados quânticos de partículas subatômicas, o que resultava num salto exponencial em velocidade, capacidade e flexibilidade.
Estruturalmente o computador quântico de Edmond não é muito diferente do D-Wave, disse Winston. Uma diferença é o cubo metálico ao redor. O cubo é coberto com ósmio, um elemento químico raro, ultradenso, que proporciona um maior isolamento magnético, térmico e quântico. E, além disso, suspeito, gera um efeito dramático bem ao estilo de Edmond. Langdon sorriu, já que tivera um pensamento semelhante. Nos últimos anos, enquanto o laboratório de inteligência artificial quântica do Google usava computadores como o D-Wave para aumentar o aprendizado das máquinas, Edmond pulou secretamente por cima de todo mundo com esta aqui. E fez isso usando uma única ideia ousada. Winston fez uma pausa. O bicameralismo. Langdon franziu a testa. 2 câmaras do parlamento? O cerebro de dois lóbulos, continua Winston. Hemisférios esquerdo e direito. A mente bicameral, percebeu Langdon enfim. Uma das coisas que tornavam o ser humano tão criativo era que as 2 metades do cérebro funcionavam de modo muito diferente. O lado esquerdo era analítico e verbal, o direito era intuitivo e preferia imagens a palavras. O truque, disse Winston, foi que Edmond decidiu construir um cérebro sintético que imitava o humano, isto é, segmentado em 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. Ainda que, neste caso, seja mais um arranjo do tipo andar de cima e andar de baixo. Langdon deu um passo atrás e olhou através do piso, para a máquina barulhenta lá embaixo, e depois de novo para a estalactite silenciosa dentro do cubo. 2 máquinas distintas fundidas em uma só, uma mente bicameral. E quando são obrigadas a trabalhar como uma única unidade, continuou Winston, essas 2 máquinas adotam abordagens diferentes para resolver um problema, e com isso experimentam o mesmo tipo de conflitos e acordos que ocorrem entre os lóbulos do cérebro humano, o que acelera tremendamente o aprendizado, a criatividade e, de certo modo, a humanidade da inteligência artificial. No meio caso, Edmond me duos instrumentos para aprender sobre a humanidade observando o mundo ao redor e modelando os traços humanos. Humor, cooperação, julgamentos de valor e senso de ética. Incrível, pensou Langdon. Então esse computador duplo é essencialmente você? Winston riu. Bom, esta máquina não sou eu, assim como o seu cérebro físico não é você. Observando o seu cérebro numa tigela, você não diria, este objeto sou eu. Nós somos a soma das interações que acontecem dentro do mecanismo. Winston, chamou Ambra, agora indo para a área de trabalho de Edmond. Quanto tempo falta para a transmissão? 5 minutos e 43 segundos. ¿Vamos nos preparar? Sim, por favor, disse ela. O painel que cobria o vidro deslizou lentamente de volta para o lugar e Langdon foi se juntar a Ambra no laboratório de Edmond. Winston, disse ela. Considerando todo o seu trabalho aqui com Edmond, estou surpresa por você não ter a mínima ideia de qual era a descoberta dele. De novo, senhorita Vidal, minhas informações são compartimentadas, e eu tenho os mesmos dados que vocês. Só posso fazer uma suposição. E qual seria ela? Perguntou Ambra, olhando ao redor. Bom, Edmond dizia que sua descoberta mudaria tudo. Segundo a minha experiência, as descobertas mais transformadoras da história resultaram em modelos revisados do universo. Revoluções como a rejeição de Pitágoras ao modelo da Terra plana, o heliocentrismo de Copérnico, a teoria da evolução de Darwin e a descoberta da relatividade por Einstein. Todas essas ideias alteraram drasticamente a visão do mundo para a humanidade e atualizaram o modelo do universo que prevalecia naquele momento. Langdon olhou para o alto-falante acima. Então você está supondo que Edmond descobriu algo que sugere um novo modelo do universo? É uma dedução lógica, respondeu Winston, agora falando mais depressa. Por acaso, o Mare Nostrum é um dos primeiros computadores de modelagem na Terra, especializado em simulações complexas, a mais famosa das quais é o Alia Red, um coração humano virtual, totalmente funcional, que é exato até o nível celular. Claro, com o acréscimo recente de um componente quântico, esta instalação pode modelar sistemas milhões de vezes mais complexos do que os órgãos humanos. Langdon captou o conceito, mas ainda não podia imaginar o que Edmond poderia ter modelado para responder às perguntas. De onde viemos? Para onde vamos? Winston? Chamou Ambra, junto à mesa de Edmond. Como ligamos isso? Posso ajudar? Respondeu Winston. As 3 enormes telas de LCD na mesa se acenderam justo quando Langdon chegou ao lado de Ambra. Enquanto as imagens se materializavam, os dois recuaram, alarmados. Winston, esta imagem é ao vivo? Perguntou ela. Sim, mandada pelas nossas câmeras de segurança externas. Achei que vocês deveriam saber. Elas chegaram há vários segundos. As telas mostravam a visão captada por uma lente óleo de peixe na entrada principal da capela, onde um pequeno exército de policiais havia se reunido apertando o interfone, tentando forçar a porta, falando em rádios. Não se preocupem, garantiu Winston. Eles jamais conseguirão entrar. E faltam menos de 4 minutos para a transmissão. Deveríamos transmitir agora, insistiu Ambra. Winston respondeu com tranquilidade. Acredito que Edmond preferiria que transmitíssemos na hora cheia, como foi anunciado. Ele era um homem de palavra. Além disso, estou monitorando o número de espectadores em todo o globo, e ele ainda está crescendo. Na taxa atual, nos próximos 4 minutos nossa audiência vai aumentar em 12,7%, e prevejo que chegaremos à penetração máxima. Winston fez uma pausa, parecendo quase agradavelmente surpreso. Devo dizer que, apesar de tudo o que aconteceu esta noite, parece que a apresentação de Edmond acontecerá no melhor momento possível.
Acho que ele ficaria profundamente grato a vocês dois. Capítulo 88. Em menos de 4 minutos, pensou Langdon, sentando-se na cadeira de escritório e examinando os 3 enormes painéis de LCD que dominavam esta extremidade da sala. Na tela, as imagens das câmeras de segurança continuavam aparecendo, mostrando a polícia ao redor da capela. Tem certeza de que eles não podem entrar? Insistiu Ambra, remexendo-se, ansiosa, atrás de Langdon. Confiem em mim, respondeu Winston. Edmond levava a segurança muito a sério. E se eles cortarem a energia do prédio? Pergunta Langdon. O fornecimento de eletricidade é isolado, respondeu Winston sem rodeios. Troncos redundant integrados. Nesse ponto ninguém pode interferir, garanto. Langdon não pensou mais nisso. Winston esteve correto em todas as frentes. E se manteve na retaguarda o tempo inteiro desde que tudo isso começou. Acomodado no centro da mesa em forma de ferradura, Langdon voltou a atenção para o teclado incomum à sua frente. Tinha pelo menos o dobro do número normal de teclas, as alfanuméricas tradicionais e uma variedade de símbolos que nem ele reconhecia. O teclado era dividido ao meio, cada metade ergonomicamente em ângulo com relação à outra. E alguma orientação aqui? Perguntou Langdon, olhando a quantidade espantosa de teclas. Teclado Eridu, respondeu Winston. Ou esse é o ponto de acesso principal do L-Wave. Como mencionei, Edmond mantinha a apresentação escondida de todo mundo, inclusive de mim. Ela deve ser iniciada a partir de outra máquina. Vá para a direita. Até o final. Langdon olhou para a direita, onde meia dúzia de computadores estava alinhada ao longo da mesa. Enquanto deslizava a cadeira até eles, ficou surpreso ao ver que as primeiras máquinas eram bem antigas e ultrapassadas. Estranhamente, quanto mais se afastava, mais antigas as máquinas pareciam. Isso não pode estar certo, pensou, passando por um sistema IBM dos pesadão e bege que devia ter décadas de idade. Winston, o que são essas máquinas? Os computadores da infância de Edmond. Ele os guardou como lembrança de suas raízes. Às vezes, nos dias difíceis aqui, ele os ligava e rodava programas antigos, para se reconectar com o assombro que sentiu quando criança, ao descobrir a programação. Adoro essa idea, disse Langdon. Como o SCU relógio do Mickey Mouse, sugeriu Winston. Espantado, Langdon olhou para baixo, puxando a manga da casaca para revelar o relógio antigo que ele usava desde que o havia ganhado, na infância. O fato de Winston saber sobre o relógio era surpreendente, se bem que Langdon se lembrava de ter contado recentemente a Edmond que o usava como um lembrete para permanecer jovem no coração. Robert, disse Ambra, deixando de lado seu senso de moda, será que poderíamos digitar a senha, por favor? Até o seu camundongo está acenando, tentando atrair sua atenção. Sem dúvida, a mão enluvada do Mickey estava acima da cabeça, o indicador apontando quase diretamente para o alto. 3 minutos para a hora cheia. Langdon deslizou rapidamente pela mesa e Ambra se juntou a ele diante do último computador da fila, uma caixa feia, cor de cogumelo, com baia de disquete, modem telefônico de 1200 baldes e um bulboso monitor convexo de 12 polegadas em cima. Tandy TRS, 80, disse Winston. A primeira máquina do Edmond. Ele a comprou de segunda mão e aprendeu o BASIC sozinho quando tinha uns 8 anos. Langdon ficou feliz ao ver que esse computador, apesar de ser um dinossauro, já estava ligado e em modo de espera. A tela, em preto e branco, estava acesa com uma mensagem promissora, apresentada numa fonte de bitmap serrilhada. Bem-vindo, Edmond. Por favor, digite a senha. Depois da palavra senha, um cursor preto piscava cheio de expectativa. E é isso? Perguntou Langdon, sentindo de algum modo que aquilo era simples demais. Eu só digito aqui? É exato, respondeu Winston. Assim que o senhor digitar a senha, esse PC vai mandar uma mensagem de destravamento autenticada para a parte lacrada do computador principal que contém a apresentação de Edmond. Então terei acesso e poderei manusear o arquivo, alinhá-lo com a hora cheia e enviar os dados aos principais canais de distribuição para ser transmitido globalmente. Langdon acompanhou mais ou menos a explicação. No entanto, olhando para o computador desajeitado e o modem telefônico, ficou perplexo. Não entendo, Winston. Depois de todo o planejamento de Edmond para esta noite, por que ele confiaria toda a sua apresentação a uma ligação telefônica para um modem pré-histórico? Eu diria que é somente Edmond sendo Edmond, respondeu Winston. Como vocês sabem, ele era apaixonado pela dramaticidade, pelo simbolismo e pela história. Suspeito que sentiu uma alegria tremenda em ligar seu primeiro computador e usá-lo para disparar o trabalho mais grandioso de sua vida. Bom argumento, refletiu Langdon, percebendo que era exatamente assim que Edmond veria a coisa. E mais, acrescentou Winston. Desconfio que Edmond provavelmente tinha contingências preparadas. Mas, de qualquer modo, a lógica em usar um computador antigo para ligar um interruptor. Tarefas simples pedem ferramentas simples. Em termos de segurança, usar um processador lento garante que uma tentativa de invasão do sistema com força bruta demoraria uma eternidade. Robert? Insistiu Ambra atrás dele, apertando seu ombro com um gesto encorajador. Desculpe, tudo certo. Langdon puxou mais para perto o teclado do Tandy, com o cabo enrolado se esticando como um antigo fio de telefone de disco. Pousou os dedos nas teclas de plástico e visualizou a linha de texto escrita à mão que ele e Ambra tinham descoberto na cripta da Sagrada Família. The dark religions are departed and sweet science reigns. As religiões das trevas partiram e reina a doce ciência.
O final grandioso do poema épico de William Blake, Os Quatro Zoas, parecia a opção perfeita para destrancar a última revelação científica de Edmond. Uma descoberta que, segundo ele, mudaria tudo. Langdon respirou fundo e digitou o verso cuidadosamente, sem espaços, substituindo o I pela conjunção E. Quando terminou, olhou a tela. Por favor, digite a senha. Langdon Cantu Os Pontos, 47. Perfeito. Vamos lá. Olhou para Ambra e ela assentiu. Ele estendeu a mão e apertou a tecla Enter. Instantaneamente, o computador emitiu um zumbido fraco. Senha incorreta. Tente de novo. O coração de Langdon disparou. Ambra, eu digitei perfeitamente. Tenho certeza. Ele girou na cadeira e olhou para ela, esperando ver um rosto cheio de medo. Em vez disso, Ambra Vidal olhou para ele com um sorriso divertido. Balançou a cabeça e riu. Professor, sussurrou ela, apontando para o teclado, a tecla de maiúsculas está acionada. Nesse momento, no fundo de uma montanha, o príncipe Julian estava hipnotizado, olhando fixamente e tentando entender a cena espantosa à sua frente. Seu pai, o rei da Espanha, estava sentado imóvel numa cadeira de rodas, no lugar mais remoto e privado daquela basílica subterrânea. Sentiu uma onda de pavor e correu para perto dele. Pai. Quando Julian chegou, o rei abriu lentamente os olhos, parecendo emergir de um cochilo. O monarca doente conseguiu dar um sorriso relaxado. Obrigado por ter vindo, filho, sussurrou com a voz frágil. Julian se agachou na frente da cadeira de rodas, aliviado porque o pai estava vivo, mas também alarmado ao ver como seu estado havia se deteriorado dramaticamente em apenas alguns dias. Pai, o senhor está bem? O rei deu de ombros. Tão bem quanto seria de esperar, respondeu com bom humor surpreendente. E como você está? Seu dia foi movimentado. Julian não tinha ideia de como responder. O que o senhor está fazendo aqui? Bom, eu estava cansado de ficar preso a uma cama e queria tomar um pouco de ar. Ótimo. Mas, aqui? Julian sabia que seu pai sempre havia abominado a conexão simbólica daquele templo com a perseguição e a intolerância. Majestade! Gritou Valdespino, correndo em volta do altar e se juntando a eles, ofegante. O que é isso? O rei sorriu para o amigo de toda a vida. Bem-vindo, Antônio. Antonio? O príncipe Julian nunca tinha visto o pai se dirigir ao bispo Valdespino pelo primeiro nome. Em público, ele era sempre excelência. Estranha falta de formalidade do rei por isso habla o bispo. Obrigado, gaguejou ele. O senhor está bem? Simplesmente maravilhoso, respondeu o rei com um sorriso largo. Estou na presença das duas pessoas em quem mais confio no mundo. Valdespino lançou um olhar inquieto para Julian e depois se virou de novo para o rei. Majestade, entreguei seu filho ao senhor, como pediu. Devo deixar os dois para conversarem em particular? Ou não, Antônio? Isso será uma confissão. E preciso do meu sacerdote ao meu lado. Valdespino balançou a cabeça. Não creio que o seu filho espere que o senhor explique seus atos e seu comportamento desta noite. Tenho certeza de que ele... Esta noite? O rei gargalhou. Não, Antônio. Vou confessar o segredo que escondi de Julian durante toda a vida dele. Capítulo 89. Conspiracinet.com Últimas notícias. Igreja sob ataque. Não por parte de Edmond Kirsch, mas da polícia espanhola. A Capela Torre Girona, em Barcelona, está sob ataque das autoridades locais. Dentro, Robert Langdon e Ambra Vidal seriam os responsáveis pela divulgação ansiosamente esperada da descoberta de Edmond Kirsch, para a qual faltam apenas alguns minutos. A contagem regressiva começou. Capítulo 90. Ambra Vidal sentiu uma onda de empolgação quando o computador antigo soltou um ping feliz depois da segunda tentativa de Langdon digitar o verso de Blake. Senha correta. Graças a Deus, pensou enquanto Langdon se levantava e se virava para ela. Ambra o envolveu com os braços e o apertou num abraço sincero. Edmond ficaria grato demais. Em 2 minutos e 33 segundos, entoou Winston. Ambra soltou Langdon e os dois se viraram para as telas de LCD no alto. A do centro mostrava um relógio em contagem regressiva que ela vira pela última vez no Guggenheim. O programa começa em 2 minutos e 33 segundos. Número de espectadores remotos: 227.257.914. Mais de 200 milhões de pessoas? Ambra estava pasma. Aparentemente, enquanto ela e Langdon estavam fugindo por Barcelona, o mundo inteiro ficará sabendo. A audiência de Edmond se tornou astronômica. Ao lado da tela com a contagem regressiva, as imagens das câmeras de segurança continuavam a passar. E Ambra notou uma mudança súbita na atividade da polícia do lado de fora. Um a um, os policiais que antes estavam batendo em portas e falando nos rádios pararam o que vinham fazendo, pegaram seus smartphones e ficaram olhando para a tela. O pátio do lado de fora da igreja aos poucos se tornou um mar de rostos pálidos, ansiosos, iluminados pela claridade dos aparelhos. Edmond fez o mundo parar, pensou Ambra, com um estranho sentimento de responsabilidade ao imaginar que pessoas em todo o globo estavam se preparando para assistir a uma apresentação que sairia daquela sala. Imagino se Julian está vendo, pensou e, em seguida, o afastou rapidamente do pensamento. O programa está no ponto, avisou Winston. Acho que vocês vão ficar mais confortáveis assistindo na área de estar, do outro lado do laboratório. Obrigado, Winston, disse Langdon, levando Ambra descalça pelo piso de vidro liso,
passando pelo cubo metálico azul acinzentado e chegando à área de estar. Ali, um tapete oriental tinha sido posto no piso de vidro, junto com um conjunto de móveis elegantes e uma bicicleta ergométrica. Enquanto passava do vidro para o tapete macio, Ambra sentiu que estava começando a relaxar. Sentou-se no sofá e dobrou as pernas embaixo do corpo, olhando em volta à procura da TV de Edmond. Onde vamos assistir? Aparentemente Langdon não escutou, tendo ido até o canto da sala olhar alguma coisa, mas Ambra teve a resposta um instante depois, quando toda a parede dos fundos da câmara começou a se iluminar por dentro. Uma imagem familiar apareceu, projetada de dentro do vidro. O programa começa em 1 minuto e 39 segundos. Número de espectadores remotos, 227.501.173. A parede inteira é uma tela? Ambra olhou para a imagem de 2,5 metros de altura, enquanto as luzes na igreja diminuíam lentamente. Parecia que Winston estava deixando-os à vontade para o grande show de Edmond. A 3 metros dali, no canto da sala, Langdon ficou hipnotizado, não pela enorme tela de TV, e sim por um objeto pequeno que tinha acabado de ver. Estava num pedestal elegante como se fizesse parte de uma mostra de museu. Era um tubo de ensaio abrigado dentro de uma caixa de metal com frente de vidro. O tubo estava tampado e rotulado, e continha um líquido meio marrom. Por um momento, Langdon se perguntou se seria algum tipo de remédio que Edmond estivera tomando. Então, leu o nome no rótulo. Impossível, disse a si mesmo. Por que isso está aqui? Havia poucos tubos de ensaio famosos no mundo, mas o professor sabia que aquele sem dúvida tinha o direito a ser chamado assim. Não acredito que Edmond tenha um. Ele provavelmente havia comprado o artefato científico em segredo, por um preço exorbitante. Assim como fez com o quadro de Gauguin que estava na casa Milá. Langdon se agachou e olhou o tubo de vidro de 70 anos. O rótulo estava desbotado e gasto, mas os dois nomes ainda eram legíveis. Miller Urey. O professor sentiu um arrepio na nuca ao ler os nomes novamente. Miller Urey. Meu Deus. ¿De onde viemos? Os químicos Stanley Miller e Harold Urey tinham realizado um lendário trabalho científico na década de 1950, tentando responder a essa mesma pergunta. O ousado experimento havia fracassado, mas seus esforços foram saudados em todo o mundo e, desde então, o estudo ficou conhecido como experimento de Miller e Urey. Langdon se lembrou do fascínio na aula de biologia do ensino médio ao ficar sabendo como esses dois cientistas tinham tentado recriar as condições do início da vida na Terra. Um planeta quente coberto por um oceano agitado, sem vida, cheio de substâncias químicas em ebulição. A sopa primordial. Miller e Urey usaram as mesmas substâncias químicas que existiam nos oceanos e na atmosfera primitivos: água, metano, amônia e hidrogênio, e aqueceram a mistura para simular os mares ferventes. Então, fizeram passar cargas elétricas para imitar os relâmpagos. E, finalmente, deixaram a mistura esfriar, assim como havia acontecido com os oceanos do planeta. Simular a criação, pensou Langdon, usando apenas a ciência. Infelizmente, as tentativas de criar a vida a partir de matéria inanimada não tiveram sucesso. Em vez de vida, eles ficaram apenas com um conjunto de frascos de vidro inertes que agora permaneciam num armário fechado na Universidade da Califórnia, em San Diego. Os pensamentos de Langdon giraram enquanto ele permanecia de pé olhando a igreja escura ao redor. Também dissera que o Mare Nostrum era especializado em modelagem computacional, simulando sistemas complexos e olhando-os rodar. O experimento de Miller e Urey é um exemplo de modelagem antiga, simulando as complexas interações químicas que ocorriam na Terra primitiva. Robert, chamou Ambra do outro lado da sala. Está começando. Estou indo. Ele foi para o sofá com uma forte suspeita de que podia ter acabado de vislumbrar parte daquilo em que Edmond estivera trabalhando. Lembrou a dramática introdução que Edmond fizera na campina gramada do Guggenheim. Esta noite sejamos como os primeiros exploradores, os que deixaram tudo para trás e partiram por vastos oceanos. A era da religião está chegando ao fim e a era da ciência está começando. Imaginem só o que aconteceria se descobríssemos milagrosamente as respostas para as grandes perguntas da vida. Langdon se sentou ao lado de Ambra, e a enorme tela de parede começou a transmitir o final da contagem regressiva. Ambra o observava. Você está bem, Robert? Ele fez que sim enquanto uma trilha sonora retumbante enchia a sala e o rosto de Edmond se materializava na parede diante deles, com 1,5 metros de altura. O célebre futurólogo parecia magro e cansado, mas dava um sorriso largo para a câmera. ¿E de onde viemos? Perguntou ele, com a empolgação crescendo na voz enquanto a música diminuía. E para onde vamos? Ambra segurou a mão de Langdon e a apertou, ansiosa. E essas duas perguntas fazem parte da mesma história, declarou Edmond. Então vamos começar do princípio. Bem do princípio. Com um aceno descontraído, Edmond enfiou a mão no bolso e pegou um pequeno objeto de vidro, um tubo de ensaio com líquido escuro e os nomes desbotados de Miller e Urey. Langdon sentiu o coração disparar. Nossa jornada começou há muito tempo, 4 bilhões de anos antes de Cristo, a deriva na sopa primordial.